Você já se perguntou por que algumas coisas aparentemente não mudam e quando mudam são a passos de formiga? Vou contar pra vocês, não é fácil. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Pela Vida. Pra quem não sabe, eu sou PCD, Pessoa com Deficiência, que é a sigla atualmente utilizada para se referir a pessoas com deficiência. E embora possa parecer, pelo menos de maneira externa, tranquilo vivenciar esse tipo de experiência, não é. Para começar, você é inserido num contexto social como um corpo estranho, não é algo que você escolhe, você simplesmente existe, obviamente. E, eventualmente, você pode provocar curiosidade ou estranhamento. Eu acho bom a curiosidade, porque se ela não vier acompanhada de preconceito, pode produzir conhecimento. Atualmente eu estou usando o cordão de girassol, que é esse aqui, que é um cordão, de acordo com a lei, para deficiências ocultas. Tem uma lista dessas deficiências. E embora a minha deficiência não esteja nessa lista, eu considero que é compatível com o texto, porque diz deficiências ocultas e ou deficiências que não são percebidas de imediato. Minha deficiência é do tipo visível. Eu uso prótese na perna, mas como geralmente eu estou de calça, eu notei que com o tempo existe uma parcela de pessoas que pensa que eu não tenho deficiência. Embora na minha visão seja bem óbvio que eu uso uma prótese, mas a percepção das pessoas pode variar, por mais incrível que me pareça. É aquela questão do tal do óbvio também precisa ser dito, né? E eventualmente surgem pessoas que se acham no direito de me agredir porque acham que eu tô roubando lugar preferencial ou até mesmo lugar na fila preferencial. E o cordão, ele tem me ajudado nesse sentido porque eu notei uma diferença no limite que essas pessoas acham que tem, fazendo com que a violência cessasse. Porém, por outro lado, não deixou de ter outra questão, que é o capacitismo, que para quem não sabe é o preconceito contra a pessoa com deficiência, que o nome já diz, já sugere no caso, vem de capacidade, não é? E esse tipo de pessoa, independente do que traga na sua bagagem ou na sua intenção, se expressa de maneira a dar a entender que a pessoa com deficiência é incapaz de estar compreendendo alguma coisa ou incapaz de executar alguma coisa. E esse tipo de abordagem, mesmo não tendo a intenção de ser desrespeitosa, acaba sendo. Às vezes pode até ser, porque existem pessoas maldosas que gostam de se colocar acima dos outros, então elas não fazem questão nenhuma de diferenciar qualquer coisa, porque não é do interesse delas, tampouco procurar informações. E aí elas tratam de uma maneira mais, eu diria, relaxada mesmo e vida que segue. Mas no geral, falando a respeito apenas da falta de informação, sem colocar maldade no meio, pode soar desrespeitoso. Eu cheguei a vivenciar até situação onde as pessoas simulam o ambiente como se a pessoa com deficiência não estivesse percebendo o que está acontecendo. O que é bastante, pelo menos no meu caso, eu fiquei um tanto constrangida, porque é como se fosse um simulacro, uma coisa que não existe. E de fato não existe.
E não há necessidade de ficar nessa simulação tentando enganar a pessoa como se, de fato, ela não tivesse a capacidade de perceber o que está acontecendo, diminuindo esse campo de atuação dela. Porque sim, você acaba diminuindo o campo de atuação, porque mediante constrangimento, dependendo de como a pessoa consegue se colocar, ela não vai se manifestar. No meu caso, com o tempo, tive que aprender, inclusive, a me colocar por conta dessa falta de preparo, né, em ambiente de trabalho. Mas não é legal, sabe? Eu acho que num mundo um pouquinho melhor, pelo menos, procurariam ter mais informação sobre a questão, principalmente em ambientes que se promove a educação, né? Ambientes educacionais. No meu caso, eu trabalho na área. E aí é que se torna ainda mais bizarro, porque dá a entender que literalmente estão cagando para a inclusão, não é? Vale mesmo é ganhar o próprio salário e o resto que se exploda. Sim, estamos todos aprendendo de maneira constante na vida? Estamos. Mas é frustrante perceber que uma parcela das pessoas ainda está aquém de ser humano. É muito ego, muito status, poder aquisitivo se colocam em um patamar ilusório, como se todos, ao final da vida, não fôssemos padecer, e esquecem de tratar aos outros como gostariam de ser tratados. Pelo menos acredito eu que de maneira natural, humana, fluida, respeitosa, cuidadosa. Eu não estou falando aqui de honrarias, exageros, equidade, igualdade, aliadas. A equidade fala da especificidade de cada um, não é? E aí acredito eu que aliando as duas poderiam se ajustar essas questões dependendo da especificidade que a pessoa com deficiência carrega. Falei, tô leve. Comprei M&M sabor pipoca para experimentar. Bora ver se presta. Eu já abri aqui, já fiz um talho. Deixa eu ver. Aroma um pouco estranho. Lembra pipoca amanteigada. Com outro elemento que provavelmente é o chocolate, né? Com a cobertura. Vamos ver. Vem em formato de bolinha aqui. Ligeiramente semelhante ao de amendoim, né? O clássico é um pouquinho mais achatado. Mais um para ter certeza.
No início, quando você morde, vem um leve sabor de pipoca, dessa manteigada mesmo, sabe? E lá pro final você começa a sentir o gosto do chocolate com o crocante. Achei bem interessante, legal. Bom, gente, é isso. O que eu tinha pra compartilhar hoje, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Eu me despeço aqui. Um beijo e bons pensamentos a todos vocês. Tchau, tchau.